Vamos lá, galera. Então, vamos começar fazendo uma oração, né? Vamos rezar. Bom Jesus do Itabapoana, Rio de Janeiro. Muito bem, galera. Aqui em todo o Brasil. Que maravilha, gente. Vamos começar fazendo uma oração, pode ser? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Galera, bom dia! Aqui é o Desmado que fez no alto. Pessoal, a gente vou primeiro explicar, vamos dizer assim, a metodologia, né, que nós iremos trabalhar durante o encontro de hoje e também os encontros subsequentes, né, os encontros que nós teremos a partir de então. De uma maneira bem simples, eu vou tentar fazer sempre uma transmissão online. Se eu ver que vai acontecer algum empecilho, ou eu mudo a data, ou eu gravo, para poder a gente divulgar depois, né, e etc. A gente vai dar certo. E aí, minha metodologia é o seguinte: eu pretendo hoje fazer uma introdução, introduzir vocês no tema, na temática. Eu acho que isso pode ajudar vocês a entenderem melhor o contexto de teologia do corpo. E mais para frente, a cada novo encontro, eu vou passar para vocês uma catequese de teologia do corpo e, junto com essa catequese de teologia do corpo, alguns comentários que podem me ajudar a entender. Porque a minha intenção não é falar com as minhas palavras. A minha intenção é explicar melhor o que o próprio São João Paulo II ele entende sobre teologia do corpo. Né? Por quê? Porque a linguagem de teologia do corpo é um pouco complexa, é um pouco complicada, ela é um pouco difícil, entendeu? E muitas vezes a gente que não tem costume com essa linguagem, não quer dizer que nós não sejamos inteligentes, mas nós não temos costume com essa linguagem, isso muitas vezes pode nos impedir de ter um contato mais concreto, mais real, um entendimento do que seja a teologia do corpo. Deu para entender? Então, eu tenho preparado, eu não lembro perfeitamente, mas eu já tenho preparado aí cerca de umas 10 a 20 catequeses comentadas, que é a primeira sessão de teologia do corpo. Né? Então, quando a gente terminar essa daí, eu não sei se eu vou conseguir já preparar as outras em seguida, porque eu sou seminarista, porque eu estou estudando também, estou concluindo meu mestrado em filosofia, né? Então, força. Se eu não conseguir concluir essas 20, a gente faz essas 20, dá um break, dá um tempo, faz uma avaliação de como foi o nosso grupo de estudo, como é que foi, se foi interessante ou não, e aí depois a gente vai ter umas atividades. Deu para entender? É isso. Beleza? Metodologia do curso. Sempre no grupo, no WhatsApp, vamos sempre procurar comentar sobre teologia do corpo. Vamos evitar mensagens de bom dia, vamos evitar... Vou colocar isso lá no grupo também, né? Outros assuntos para poder a gente ser focado, para a gente ser fiel naquilo que é próprio do grupo, né? Tanto aqui quanto no grupo do WhatsApp. Muito importante também, divulgue, porque vai ser muito interessante, vai ser muito legal, vai ser muito tranquilo, né? Então vamos lá, né? Teologia do corpo. O que é teologia do corpo? Cara, teologia do corpo é um conjunto de catequeses de São João Paulo II, que ele fala sobre o amor humano, certo? Eles aconteceram, se não me engano, ali na época de 79 até 84, se não me engano é essa a data, né? Eu não memorizei perfeitamente. E durante essa data, nas catequeses de quarta-feira, que são exatamente aquelas catequeses que o Santo Padre até hoje faz, ele escolhe um conjunto de temáticas para poder trabalhar a teologia do corpo. Ou um conjunto de temáticas que depois ficaram conhecidos como teologia do corpo, entendeu? O conjunto de catequeses de teologia do corpo é muito massa, muito interessante, muito belo, sabe? E ele tem que fazer essas catequeses exatamente por quê? Porque, gente, o Paulo VI, o Papa Paulo VI tinha lançado aquela encíclica chamada Humanae Vitae,
E a Humana Vitae, galera, é complexa, entendeu? Muita gente não entende o que a Humana Vitae queria passar. E isso acabou prejudicando a própria vivência da fé católica. Porque muita gente achava aquilo ali como uma imposição de não usar camisinha, da moral sexual da igreja. Isso é um pouco complexo, tá entendendo? E São João Paulo II, ele tenta fazer o quê? Uma explicação teológica, um aprofundamento teológico sobre as motivações da Humana Vitae. Entendeu? Então, é mais ou menos esse contexto. Para vocês terem ideia, como as catequeses de teologia do corpo, elas são interessantes, São João Paulo II, ele tem um grande apreço por essa temática. Antes das catequeses existirem, muito antes das catequeses existirem, ele já tinha um estudo sobre a antropologia, ou seja, sobre o estudo do ser humano, que se chamava Amor e Responsabilidade. Esse estudo, galera, ele foi um dos guias de todo o estudo filosófico de São João Paulo II. Um estudo muito, muito importante. Quando ele se torna Papa, ele dedica 5 anos, cara, mais de 100 catequeses, mais de 120 catequeses, para poder falar sobre o amor humano. Cara, isso é muito importante. Né? Particularmente, pessoal, Deus, irmão, eu gosto muito das catequeses de teologia do corpo, por quê? Porque, cara, quando eu entrei na igreja, vou dar um breve testemunho para vocês se sentirem também motivados. Né? Quando eu entrei na igreja, eu procurava viver a castidade, já procurava viver aquilo que a igreja falava sobre sexualidade, sobre afetividade e tal. Mas eu não entendi. Não entendi de verdade, tipo, por que a igreja tinha aquele posicionamento, por que a igreja pensava daquela maneira. Mas eu procurava viver. De certo modo, eu posso falar para vocês que eu vivia a minha sexualidade de uma maneira um pouco repressiva. Em que sentido? De que eu não vivia com aquela profundidade com que Deus me chamava a viver. Eu vivia mais com, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a teologia do corpo me ajudou profundamente. E quando eu falo profundamente, é profundamente mesmo. Então, essas catequeses, elas são muito, muito, muito importantes, entendeu? Elas são fundamentais, na verdade. Para o entendimento de igreja, para o nosso entendimento eclesial, certo? Então, é por isso que nós vamos estudar esse grupo aqui, né? Vamos começar esse grupo de estudo. Mas, para nós entendermos bem, olha gente, que pena, né? A gente começou a transmissão aqui, tinha 10, 15 pessoas, né? E agora desceu para 4, nessa internet. Safadinho você na internet. Safadinho, mas força, coragem. Mas também é a nossa primeira transmissão, eu espero que com o tempo a gente possa ir crescendo e nós melhoremos isso, né? É nóis. Pessoal, então, para nós entendermos a teologia do corpo, já expliquei mais ou menos qual é o contexto em que ela foi feita, né? Para a gente entender um pouco melhor ainda, a teologia do corpo foi escrita, né? Começou a ser publicada naquele momento da revolução sexual, entendeu? Então existe aí a temática da sexualidade como uma coisa ainda assim muito conturbada, uma coisa muito preocupante mesmo, né? Então, São João Paulo II ele procura dar as respostas possíveis e evidentes para a sociedade, né? Aquilo que a sociedade mais precisava e esperava, né? Então é mais ou menos nesse contexto aí que nós vamos ter esse entendimento sobre teologia do corpo. Para nós, eu queria muito falar assim, né, nesses minutos que me sobram, sobre os pressupostos da teologia do corpo. Para a gente não entrar logo de cara na teologia do corpo, nas catequeses, porque eu quero mandar, né, se eu terminar essa transmissão aqui, eu vou mandar para vocês de maneira assim imediata, terminar aqui, a gente vai rezar, eu vou mandar para vocês a primeira catequese que vamos estudar e eu vou colocar outra enquete sobre o nosso segundo encontro, tá bom? Para saber qual é o melhor dia para a gente fazer, né? Então sempre a gente vai resolver as coisas assim, por enquetes, ok? Então, para nós entendermos os pressupostos, a primeira coisa que São João Paulo II, ele fala sobre uma hermenêutica, uma lógica, uma maneira de pensar do dom, da gratuidade, do amor, né? Então, é nesse sentido que nós precisamos ler as catequeses de teologia do corpo, sobre uma lógica do dom. O que quer dizer com uma lógica do dom? Com uma lógica, uma maneira de entender, uma maneira de interpretar as coisas a partir do dom de Deus, a partir da lógica do dom. E aí ele contrapõe essa lógica do dom a uma lógica utilitarista. Qual é a lógica utilitarista? É uma lógica que diz que o que mais vale é o prazer.
Então existe uma contraposição entre uma lógica do dom e uma lógica do prazer, certo? Isso é muito importante de se entender. Porque, de fato, se nós não entendermos a partir dessa perspectiva, a gente não vai entender a teologia do corpo. Se nós não entendermos a partir de uma lógica do dom, nós não vamos entender uma lógica do corpo. E por que ele fala sobre essa lógica do corpo? Porque existe uma fé muito profunda que, de fato, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é amor, nós somos criados à imagem e semelhança do amor. E como é esse amor? Propriamente dito, é um amor doação, é um amor entrega, é um amor consumir-se pelo outro. É um amor ágape, o amor esponsal. Então, São João Paulo II ele entende o quê? Que nós vivemos uma lógica do amor. Nós precisamos ver uma lógica do dom, que é uma lógica do amor. Que se nós pararmos para pensar e aprofundar mesmo uma fundamentação teológica, essa lógica é a própria lógica de Deus Trindade. Porque Deus, a teologia trinitária explica, né? O Pai ama o Filho e é amado pelo Pai. E o Filho é amado pelo Pai. E o Filho ama e se doa pelo Pai. E esse amor é tão intenso que é uma nova pessoa, que é o Espírito Santo. Então essa é a lógica trinitária, a lógica com que o próprio Deus fez o universo e a lógica com a qual nós fomos criados. Então essa lógica do dom, por exemplo, se manifesta na criação. Deus cria tudo e não cobra nada de nós. Essa lógica do dom, ela se manifesta no Filho, que vem à humanidade, não espera nada em troca. Essa lógica do dom se manifesta no Espírito Santo, que ele é derramado sem esperar nada em troca. E para nós também, né? O Espírito Santo é derramado no nosso batismo e nós não somos cobrados por isso. Então essa é a lógica do dom. Essa é a lógica da doação. Entende? Então essa é a primeira coisa. Lógica do dom. Não esqueçamos disso. Lógica do dom. Contraposto a uma lógica utilitarista. Certo? Que é a lógica do prazer. A lógica do dom, se nós pararmos para pensar, é uma lógica que me coloca em movimento para fora, em me doar, em me consumir, em me santificar. E a lógica do prazer é de eu tomar para mim, eu ser, certo? Eu quero para mim, o que importa sou eu. São essas duas lógicas que ele contrapõe. Isso não está escrito explicitamente como uma das catequeses, mas está pressuposto, ou seja, está nas entrelinhas de toda a catequese. E eu vou além de todos os escritos de São João Paulo II, inclusive sobre os escritos de filosofia antropológica que ele tem, né? Sobre os escritos de doutrina social da Igreja, sobre todos os escritos nós podemos notar essa grande diferença, entendeu? Beleza. Outro pressuposto. A antropologia de Karol Wojtyla entende o ser humano como uma unidade entre corpo, alma e espírito. Ele entende nós não como um corpo que tem um espírito, não como um espírito que possui um corpo, não como uma pessoa que ela é psicológica. Não. O ser humano é corpo, alma e espírito. As três coisas numa só. Ou melhor, o ser humano é uma pessoa. É por isso que a filosofia de João Paulo II é uma filosofia que se chama o quê? Personalista. E ele sendo uma pessoa, olha que interessante, ele sendo uma pessoa, o ser humano sendo uma pessoa, né? Ele é imagem e semelhança de Deus, que é pessoa. Gente, eu demorei tanto para poder entender isso. De onde é que surgiu o personalismo de Karol Wojtyla? Por quê? Quando eu lia e estudava, eu não encontrava nenhuma referência do personalismo de Karol Wojtyla em relação ao personalismo francês, por exemplo, de Emmanuel Mounier. Né? O personalismo de Emmanuel Mounier, ainda que seja certamente um pouco próximo do personalismo de Karol Wojtyla, os pressupostos são diferentes. O Emmanuel Mounier também é cristão, mas me parece que os dois não se leram. Eu não vejo referências em Mounier de Karol Wojtyla e nem de Karol Wojtyla em Mounier. Eu fiquei imaginando também que Karol Wojtyla tivesse essa ideia de um personalismo, entendeu? E de fato, eu fui vendo que o personalismo de Karol Wojtyla, ele é baseado em Tomás de Aquino. Ele é baseado no entendimento
de que Deus é uma pessoa e que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então é um personalismo, vamos dizer assim, um pouco mais teológico. Pessoal, isso é tão importante que isso é uma linguagem filosófica, um pressuposto que eu estou usando, mas ele vai, a partir dessa base filosófica, ele vai fundamentar uma coisa na teologia, que é o quê? Que o corpo do ser humano é um sacramento da pessoa, ou seja, o corpo é um sinal visível da personalidade de quem eu sou, da minha interioridade, daquilo que eu sou, daquilo que eu me manifesto no mundo. E mais ainda, aquilo que eu sou, como eu me manifesto no mundo, olha que interessante, é expresso através dos meus atos, ou seja, as minhas atitudes que são feitas, como é que eu posso dizer, no meu corpo, através do meu corpo. Então, o corpo ele começa a ter não só um sentido biológico, ele começa a assumir um sentido personalístico. Palavra bonita, bonito. Ele começa a ter um sentido personalístico. Isso na filosofia dele. E na teologia, se o corpo também foi criado por Deus, com a mesma lógica do mundo, então o corpo fala algo sobre Deus. Entendeu? Claro, Deus não é corporal. A gente lê, né, nas cartas de São Paulo, de maneira especial, que Deus é Espírito. Mas, se o corpo foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, o nosso corpo também fala sobre Deus. Porque o nosso corpo é capaz de exprimir e de receber amor. Certo? Então, gente, olha que interessante. O corpo, ele não é só mais o que? Biológico, ele não é só mais antropológico, né? Mas ele assume um caráter o quê? Teológico. E é por isso que nós podemos falar de uma teologia propriamente dita do corpo, uma teologia do corpo, né? Então, se nós entendemos isso, nós começamos a ver que, de fato, é uma teologia, não é somente uma coisinha qualquer. Isso nos coloca de que a teologia do corpo ela não dá respostas rápidas, respostas fáceis para as nossas perguntas. Então, não vem aqui se questionar, mas isso pode ou não pode, isso é certo, isso é errado. Muitas vezes as perguntas são muito superficiais. E é claro que a partir de uma reflexão, nós vamos ter condições de responder isso. Mas é necessário primeiro na teologia do corpo nós termos um aprofundamento sobre essa reflexão teológica, essa reflexão filosófica, ok? Então, o ser humano, só voltando aos pressupostos, né, de maneira bem pedagógica, de maneira bem didática. Primeiro, nós precisamos entender sobre a lógica do dom. Segundo, nós somos pessoas e essas pessoas são constituídas de corpo, alma e espírito. Isso é fundamental de se entender. Corpo, alma e espírito. Certo? Um outro pressuposto que ele vai falando, né, ele vai aprofundando sobre isso aí, é o quê? É o entendimento de que o ser humano, ele acontece em relações. E que as relações fazem parte da razão do homem, junto com a emoção. É um conjunto de sentimentos e de razões que ele explica isso na fenomenologia, que é o estilo de estudo filosófico que São João Paulo II assume na sua vida. Isso é meio complexo, mas vamos aprofundar nisso. O estudo da fenomenologia é o quê? De uma maneira bem simples, é o estudo dos fenômenos, né? Não de Ronaldinho, né? Não estou falando do Ronaldinho fenômeno. Estou falando de aquilo que aparece, aquilo que se manifesta para o homem, certo? Então, essa experiência que ele tem passa pelo corpo, mas vai além. É uma reflexão que ele faz sobre toda a realidade do ser humano. Então, isso é muito, muito interessante de se entender. E é interessante porque ele se preocupa, então, com uma experiência fundamental. Uma experiência que é própria do ser humano. O que constitui o ser humano como ser humano, entendeu? E o que constitui o ser humano como ser humano? Como é que ele pode chegar a
conhecer o ser humano como ser humano? A resposta não é simples, mas isso e também não é só uma questão de observação científica, porque a fenomenologia, o estudo, né, que São João Paulo II assume, Carol Wojtyla assume, não é um estudo científico no sentido empírico, de que é somente uma observação de dados, mas é científico também, mas a partir de uma outra perspectiva, de uma perspectiva de uma reflexão profunda, uma reflexão metodológica, uma reflexão que é fundamentada sobre pressupostos sérios, né? E assim por diante. Mas também ele parte muito de um entendimento do ser humano que é dele, uma experiência de vida que ele tem, uma experiência que ele também tem consigo mesmo, entende? E isso é muito legal, gente, porque à medida que nós vamos estudando a teologia do corpo, nós vamos aprofundando a teologia do corpo, nós vamos vendo que aquela experiência é muito real. Então, assim, você, caraca, velho, eu nunca tinha pensado nisso. Entendeu? Tipo, são experiências muito concretas, entendeu? São coisas que, tipo assim, você, caramba, mas isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade, sabe? Tipo, pá, entendeu? Isso é verdade, cara. E isso vem dessa metodologia que ele usa para poder entender, para poder explicar a teologia do corpo, entendeu? O que mais, né? Então, primeiro pressuposto, primeiro pressuposto, lógica do dom. Segundo pressuposto, ser humano, corpo, alma e espírito. Uma coisa só, pessoa. Terceiro pressuposto, a metodologia que ele usa para estudar é uma fenomenologia, uma análise dos fenômenos através de uma reflexão, tá entendendo? Uma reflexão que também parte da interioridade dele. E aí, quarto ponto muito importante, muito fundamental. Vale, eu tinha pensado nisso, esqueci. O entendimento do que seja o amor. No livro Amor e Responsabilidade, ele faz uma análise sobre os 3 tipos de amor. Em português, pessoal, a nossa linguagem é muito pobre, é muito triste, né? Vamos dizer assim, para poder explicar o que é o amor. Então, por exemplo, eu olho para minha mãe e digo, mãe, eu lhe amo. E eu olho para o meu amigo e eu digo o que para ele? Eu lhe amo. Eu olho para minha namorada, para o meu namorado, se você é uma moça, eu digo o que para eles? Eu lhe amo. Eu olho para um irmão de rua, para uma pessoa que você não conhece, que mora em outro país, você reza por ele com uma atitude de amor. Então, tudo isso é amor, ok. Mas eu pergunto, você ama sua mãe do mesmo jeito que você ama seu namorado? Sua namorada? Você ama sua namorada, seu namorado do mesmo modo como você ama um morador de rua? Entendeu? Então, existem essas manifestações de amor diferentes. Isso é verdade. Mas em português nós usamos uma única palavra para isso, que é amor. Mas se nós remontarmos ao grego ou ao latim, nós podemos distinguir então 3 tipos diferentes de amor. Quais são eles? Primeiro, o amor esponsal, o amor ou ágape em grego, esponsal em latim, amor esponsalis em latim, amor esponsalis ou ágape em grego, o amor benevolência ou amor filia em grego, né? Amor benevolência em latim, filia em grego, e o amor concupiscência em latim, ou amor eros em grego. Então, e ele explica, o amor esses 3 tipos de amor, primeiro, são amor, são manifestações de amor, mas o amor eros é um amor que está preocupado com o meu próprio bem. Eu te amo porque você me faz bem. Eu te amo porque você é inteligente, porque você é bonito. Você me atrai, você é uma pessoa legal de se conversar e etc. Né? Estou brincando, pelo amor de Deus. Esse é um tipo de amor erótico. Esse é um tipo de não necessariamente um amor erótico sexual, sensual, né? Mas um amor erótico entendido dessa maneira mais lato, né? De que eu me preocupo com o bem para mim, ok? Já o amor filia, o amor benevolência, é um amor de querer o bem de outra pessoa. É um amor de eu quero o teu bem. Eu não me preocupo tanto comigo mesmo, mas eu quero o seu bem. Então esse amor é um amor mais benevolência, né? Amor filia. É propriamente o amor que uma mãe tem pelo filho. A mãe amamenta o filho, aqui muitas vezes dói, machuca o seio da mãe, né?
Já conheci mulheres que tiveram febre de tanta dor no seio, mas mesmo assim elas querem o bem daquela criança. Isso é um amor de benevolência. Isso é um amor de entrega, sabe? E existe o amor responsáveis. O amor responsáveis é um amor que eu te amo tanto que eu quero dar a minha vida por você. Eu quero dar a minha vida por aquele que eu amo. E ele explica no livro Amor e Responsabilidade de que, de certo modo, o amor responsáveis, o amor ágape, é sempre maior do que querer o bem ou de querer o bem para si mesmo. Então, ele fala desses 3 tipos de amor. Mas é muito interessante que na análise do amor humano, ele não faz uma distinção ou uma justa posição entre esses 3 tipos diferentes de amor. Ele diz, não, o amor eros é um amor impuro, um amor feio. Não, o amor responsáveis é que é o amor propriamente dito. Não, ele não faz essa distinção. Na verdade, ele vai explicar que é necessário que haja o quê? Um amadurecimento para que se chegue até a plenitude do amor. Um amadurecimento para que se chegue verdadeiramente na plenitude do amor. Né? Ou seja, é natural que o amor comece como um amor eros. Né? Que o amor ele comece como querer o bem para mim. A primeira coisa que você olha numa pessoa é o corpo, né? A maneira como ela anda, se ela lhe atrai, se ela não lhe atrai, né? Natural, normal, tranquilo, favorável, entendeu? Ok, sem problema. Mas é necessário que o amor ele se desenvolva, que o amor ele amadureça, até chegar à vontade, à doação de si mesmo pelo outro. Então é nesse sentido que nós precisamos entender essa doação de amor. Tá tranquilo até agora, pessoal? Eu espero que você esteja acompanhando. Eu acho que até agora tudo que eu falei, muita informação, mas eu acho que é bem tranquilo, bem fácil de se entender, né? Para poder a gente continuar, é fundamental que você tenha esses pressupostos, que você tenha esses entendimentos. Ok? Tranquilo? Favorável? E por fim, é a partir dessa lógica do dom, do entendimento do corpo, desses 3 tipos de amor, que o ser humano é entendido na sua complexidade. O ser humano, a versão de João Paulo II, ele evita, e isso é o último ponto, o 5º ponto, ele evita qualquer tipo de reducionismo. Como assim, meus irmãos? Qualquer tipo de reducionismo. Aquelas tentativas que existem de reduzir o homem somente à realidade corporal, São João Paulo II é contra. Aquelas tentativas de reduzir o homem à realidade, não, o ser humano é só psicológico, ele é contra. Aquela tentativa de reduzir o homem somente às realidades espirituais, ele é contra. Mais precisamente, ele se coloca contra, por exemplo, Karl Marx, analisar o homem a partir do materialismo histórico. Entendeu? Ele é contra, porque o ser humano não é só uma matéria, não é só um corpo. Não é o corpo ou a matéria que define a totalidade da experiência humana. Por outro lado, ele tenta explicar também que o ser humano não é só psicológico. E aí ele se contrapõe a quem? A Freud. Que Freud fala que a totalidade das experiências humanas é prioritariamente definida pelo quê? Pelas pulsões, pelos impulsos, né, de natureza especialmente sexual. Ele se coloca contra isso, porque ele explica, não, o ser humano tem outras dimensões da sua vida, tem outras áreas que ele vive, né, e que ele tem experiência. Mas também ele é contra aquela realidade mais puritana, ou espiritualista, ou maniqueísta, como ele fala, né, nas catequeses de teologia do corpo. Por quê? Porque o ser humano ele também tem uma realidade corporal que influencia diretamente no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com as pessoas. Por exemplo, né, se eu estou cansado, se eu estou fadigado, se eu estou triste. Então, isso é muito pesado para eu conseguir me doar, para eu conseguir amar, para eu conseguir ser feliz. Entendeu? Então, é mais ou menos a partir dessa perspectiva que nós vamos entendendo toda a teologia do corpo. Ok? Eu queria terminar aqui para vocês, né, a gente fazer um momento de oração. E aí passar aqui com vocês ainda à disposição aqui uns 15, né, a 20 minutos para tirar dúvidas. Mas isso é muito importante que você coloque sua dúvida aqui embaixo, porque eu não vou ficar olhando aqui para vocês e ficar, como você é legal, como você é bonito. Então,
vá preparando suas dúvidas, pode perguntar aqui também, tá certo? Fique tranquilo, fique livre, para poder a gente perguntar sobre essa aula de introdução. A nossa intenção hoje era mais acolher, né? Nossa intenção hoje era mais explicar os pressupostos filosóficos e teológicos, né? Sobre a teologia do corpo, para poder a gente realmente entender o que é a teologia do corpo. E é muito importante a sua participação neste momento, certo? Então vamos fazer um momento oracional, pedindo a graça de Deus, a força do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês já conheciam teologia do corpo? Isso é muito importante, né? Vocês já tinham algum contato prévio com teologia do corpo? Isso é importantíssimo, né? De eu estar sabendo disso com vocês. Eu, para entender mais a questão científica e filosófica, é um pouco complicado, Daniel Aloysio, certo? Eu vou explicar um pouco mais sobre esse lance filosófico e científico, ok? Vou curtir aqui seus comentários. Como é que eu posso explicar isso? É complexo mesmo. Mas calma, vai dar certo. A filosofia, ela também é uma ciência, certo? Mas ela não é uma ciência no sentido empírico da palavra. A metodologia científica, ela não é, por exemplo, a mesma metodologia de uma ciência química, de uma ciência física, entendeu? Por quê? Porque nós refletimos sobre coisas que às vezes fogem às nossas experiências. Para vocês entenderem, e nós refletimos sobre essas coisas que fogem da nossa experiência sobre uma perspectiva que fundamenta até mesmo a própria ciência. Por exemplo, deixa eu perguntar uma coisa bem simples e cotidiana para você. Se eu soltar essa liga aqui, tá vendo essa liga aqui? Se eu soltar ela, vocês acham que ela vai cair ou ela vai para cima? Ela vai para o chão ou ela vai para cima? Certamente você vai dizer, não, ela vai cair, lógico. Mas, por que você diz isso? Porque todas as vezes que você jogou uma coisa, ela caiu. Beleza, mas qual a garantia que você tem que todas as vezes que você jogar alguma coisa, ela vai cair? Ah, não, mas existe a lei da gravidade. Mas a lei da gravidade, ela existe sobre certos pressupostos, vamos dizer assim. Então, por exemplo, de que existam dois corpos de massa, de que aquelas corpos não estejam na velocidade da luz, de que... Tá entendendo? Então, existem todas essas dimensões que estão pressupostas ali, que nem sempre estão o quê? Explícitas. Ok? Então, e que nós podemos chegar a isso, a uma extrapolação até mesmo da experiência concreta através da nossa razão. Isso se chama uma reflexão. Então, de certo modo, toda ciência começa com pressupostos filosóficos. Entendeu? Então, a ciência ela não é onipotente. Isso é a primeira coisa que ela é muito importante se dizer. A ciência ela não é onipotente. Existem outras maneiras de pensar a realidade que não sejam de uma maneira científica, através da reflexão. Por exemplo, será que eu preciso ter uma experiência concreta e objetiva de que todos os homens vão morrer para eu chegar à conclusão que todo homem é mortal? Entendeu? Não. Nós sabemos que nós somos mortais, nós sabemos que todo mundo um dia irá morrer, mas para isso, de fato, você não vai ter uma experiência com todo mundo morrendo para você ter certeza disso. É bem louco, né? Pode parecer meio louco, mas é mais ou menos isso que eu quero dizer. Você chega a essa conclusão através de uma reflexão. Que é claro, aí a gente pode chegar, por que a gente tem essa reflexão? Aí a filosofia vai aprofundar nisso. Por exemplo, nós temos a experiência de que todo mundo até hoje morreu. Eu sinto que as minhas forças vão definhando com o tempo, então eu também sinto a experiência, entre aspas, de morte na minha própria carne, entendeu? Então vão ter vários tipos de reflexão que vão endossar, que vão aprofundar sobre esse pressuposto filosófico. Deu para entender? Deu para entender? Isso é importante aqui, né? Espero que sim, né? Yuri Bravos. Deus Mar fala um pouco sobre o porquê o pensamento de São João Paulo II é considerado personalista. E se der, esclarece se existe alguma contraposição entre esse pensamento personalista e a visão psicanalista de Freud. Toma! Gente,
para deixar claro, eu não sou um especialista em psicologia, não sou formado em psicologia, certo? Mas eu acho que eu posso tentar aprofundar um pouco mais. Como assim? O que é o pensamento personalista? É o entendimento que o ser humano ele é uma pessoa. Isso é muito fundamental para entender que o ser humano tem, por exemplo, individualidade, tem subjetividade, ou seja, tem uma vida interior, mas que essa subjetividade ela não é independente do corpo dela, ou seja, aquela realidade corpo, alma e espírito é uma coisa só no ser humano. O ser humano é um composto dessas três coisas, certo? Então, mas o ser humano ele não é a soma dessas três coisas e o ser humano não é uma dessas coisas em detrimento da outra. O ser humano não é um corpo mais uma alma mais um espírito, não. O ser humano não é um corpo que tem uma alma e um espírito. Uma alma que tem um corpo e tem um espírito. Ou um espírito que tem uma alma e tem um corpo. Não, o ser humano é essas três coisas. Mas como o ser humano ele não pode ser três coisas, a melhor definição do que é o ser humano é ser uma pessoa. E o próprio Deus é uma pessoa. Então o ser humano ele tem liberdade, ele tem inteligência por ser uma pessoa. Ele tem a capacidade de amar por ser uma pessoa. Ele tem uma capacidade de entrar em relacionamento porque ele é uma pessoa. O ser humano ele tem... O corpo dele manifesta quem ele é porque o corpo faz parte da sua personalidade. O seu espírito é uma manifestação mais plena da sua personalidade. Por quê? Porque o espírito é o que é propriamente humano. É uma coisa que não é que os animais não têm, é uma coisa que as plantas não têm, que os outros seres vivos não têm. Então vamos dizer que o espírito é o específico, né, em latim, o específico do ser humano. Mas o ser humano, ao mesmo tempo que ele tem esse espírito que é o ser específico, ele não é só esse espírito. Deu para entender? Então, nesse sentido é que o ser humano é uma pessoa. É porque eu estou pensando aqui, né, filhos? Eu tenho que falar com calma para eu poder também pensar e responder bem, né? Então, nesse sentido, ele se diferencia de Freud por quê? Porque Freud dá uma prioridade às realidades intrapsíquicas, ou seja, psicológicas, e essas realidades, elas são prioritárias para Freud, em detrimento das demais. Não quer dizer que Freud negue que existe um corpo, é evidente. Não quer dizer que Freud negue que existe um espírito, é evidente. Mas para Freud, a realidade corporal ela é completamente dependente, ela é completamente submissa às realidades psicológicas. Porque a realidade psicológica ela determina... Observação, vocês lembram que eu falei que São João Paulo II é contra todo tipo de determinismo? As realidades psicológicas elas determinam as outras realidades do homem, a saber, o corpo e o espírito. Entendeu? Então, São João Paulo II ele é contra qualquer tipo de determinismo. Por exemplo, se nós olharmos para entendermos um pouco mais, se a gente olhar também para Karl Marx não nega que existe uma realidade espiritual. Apesar dele ser um materialista, ele não nega que existe uma realidade espiritual. Ele não nega que existe uma realidade psicológica. Mas ele explica propriamente que a realidade psicológica, a realidade espiritual, ela é definida, determinada pelo quê? Pelas realidades materiais. Mais especificamente pela realidade socioeconômica do ser humano. É nesse sentido que ele fala que o homem é um bios politikos, um ser político, um ser econômico. E aí, se nós voltamos à pergunta, né, sobre especificamente de Freud, ele fala ainda mais, ele aprofunda um pouco mais, dizendo que as realidades psicológicas do homem, que definem toda a sua personalidade, elas são definidas pelas tendências e pulsões sexuais que são de caráter o quê? De caráter inconsciente. Caráter que não são completamente dominados pela consciência. Não sei se vocês conseguem entender, mas essa antropologia, esse entendimento de Freud sobre o ser humano é uma visão muito animalística do homem. O ser humano, então, se apresenta como um animal.
Claro, um animal que tem mais capacidades do que os outros animais, mas que não deixa de ser animais, ok? Porque ele é definido também pelo seu inconsciente. Ele é definido também, principalmente, assim como os animais, que ainda que não têm uma consciência como nós temos, são levados pelo inconsciente. Nós, seres humanos, somos levados pelo inconsciente, mas temos consciência disso. Entendeu como existe aí um impasse de uma antropologia filosófica pouco fundamentada em Freud? Nesse sentido aí, gente, né, se a gente aprofundar ainda um pouco mais nas bases antropológicas de Karol Wojtyla, a gente vê que Karol Wojtyla ele pensa isso porque ele tem uma grande influência na filosofia de Scheller, Max Scheller, que por acaso é o mesmo cara que influenciou a psicologia de Viktor Emil Frankl, da logoterapia. Então existem muitos pontos em comum da antropologia de Wojtyla e muitos pontos em comum da antropologia de Viktor Frankl, né? Eu tenho um artigo escrito numa revista científica sobre essa ética personalística, sobre um pouco desses fundamentos antropológicos, né? Eu não vou publicar aqui no site, porque no nosso grupo aqui, porque o nosso grupo é especificamente, né, a gente vai tentar trabalhar especificamente sobre teologia do corpo, né? Mas se você tiver interesse nesse artigo, você me pede que eu envio para você, isso é tranquilo, tá bom? Ok? Só mandar mensagem para mim, no meu pessoal aí, que eu estou enviando para você. Ficou bem explicado, Yuri? Tranquilo? Favorável? Ou não? Ou ficou uma linguagem meio difícil e tal? Mais perguntas também? Mais perguntas sobre as várias dimensões aí do que a gente partilhou? Pessoal, mais perguntas sobre aquela realidade do ágape, do eros, do filia? Mais dúvidas com relação a isso? Não está tudo tranquilo, então? Então, já que assim não teve tantas dúvidas hoje, vamos seguir adiante, né? Vamos em direção à meta, ao alto, né? Hoje, assim que eu desligar aqui, o que eu vou fazer? Vou publicar o primeiro texto da próxima aula, que vai ser uma das catequeses, né? Com um comentário, certo? Eu já vou publicar esse primeiro texto hoje, agora, tá bom? Assim que eu terminar aqui. E já vou perguntar para vocês qual é o melhor dia. Eu acho que 2 semanas é uma época boa, né? Assim, 2 semanas para poder a gente pensar, poder a gente sedimentar isso, né? Para também o nosso grupo de estudo não ficar exaustivo, tá certo? Eu acho que 2 semanas é um tempo tranquilo, um tempo favorável para poder a gente publicar o nosso próximo vídeo, né? Para poder a gente estar aqui comentando nossa próxima aula, tá bom? Sim, muito importante, né? Eu coloquei aqui embaixo uma sequência de vídeos, né, Você Tá Me Entendendo, que eu fiz há muito tempo atrás com a Canção Nova, certo? É muito importante esses vídeos porque eles vão introduzir no contexto geral de teologia do corpo. Esses vídeos eles podem lhe ajudar no seu aprofundamento, tá bom? Eles podem lhe ajudar a ter uma introdução sobre esse tema, são vídeos curtos. Era muito interessante que daqui até o próximo encontro você conseguisse assistir esses vídeos, vai lhe ajudar, você vai gostar, tá entendendo? De aprofundar nisso. Outra coisa muito importante, é muito interessante que vocês tragam dúvidas, porque aqui não é legal eu trazer para vocês somente exposições. Como é que eu posso dizer? Somente falar, é muito importante a sua participação. Esse momento que você tira dúvida, que você pergunta, que a gente interage nas nossas redes sociais, né? É uma proposta meio inovadora da gente usar uma rede social, né? Não para uma coisa fútil, para uma coisa passageira, mas para um estudo mesmo assim, sabe? Essa é a minha intenção, né? Se fosse fazer somente explanações, eu fazia vídeos, a qualidade ficava melhor, ficava mais interessante, entendeu? Ficava com a qualidade de áudio melhor, seria menos trabalhoso porque não teria um horário fixo. Mas eu acho que vale a pena assim, esse protagonismo que você pode ter nesses encontros, né? De tirar sua dúvida, de perguntar, assim, entre aspas, de rasgar o verbo, tá entendendo? Pode perguntar, certo?
Então, à medida que o tempo for passando, gente, eu vou também tentando publicar mais materiais, certo? O consumo desses materiais, o consumo, né, parece que eu um capitalista, mas o consumo desses materiais fica muito a critério de vocês, né? Se você tiver interesse de aprofundar ou não, eu vou estar lhe fornecendo as ferramentas necessárias para isso, certo? Eu não tenho condições de lhe obrigar a fazer isso, fazer aquilo, né? Mas eu tenho condições de lhe fornecer algumas ferramentas, lhe conduzindo por um estudo que eu fui fazendo muito por conta própria, entendeu? E eu espero que isso verdadeiramente lhe ajude sobre esses momentos de teologia do corpo. Amém? Então, vou fazer um momento de oração para a gente concluir o nosso encontro de hoje. E é muito importante, os vídeos vão ficar aqui gravados, compartilhe, me ajude com isso aí, tá entendendo? Compartilhe, mande para mais gente, muito legal. Gostei muito de estar aqui com você hoje. E é isso, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Falou, galera. Até mais. Deus abençoe.